E aí pessoal, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo essa aula. Pessoal, antes de mais nada eu queria pedir a vocês que se inscrevessem aqui no meu canal, deixar seu like aqui e compartilhassem com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Pessoal, hoje é a nossa quinta aula e quarta aula da área da playlist de orçamento. Então eu queria pedir a vocês que assistisse a aula até o final, que eu vou estar fazendo exercício durante essa aula. Então vamos ao conteúdo. Então pessoal, eu sou Valdeir Santo Bispo. Pessoal, sou engenheiro civil, estou em processo de formação, também sou mestre de obra, pessoal. Então eu tenho uma boa convívio nessa área de orçamento e tudo mais, de planejamento e tudo mais. Então vamos lá. Na aula anterior a gente abordamos essa parte de orçamento. Então eu parei lá no curso onde eu falava sobre as fases do orçamento. Deixa eu só deslocar essa minha telinha aqui. Diminuir ela aqui. As fases do orçamento. Da consolidação, nesta fase é definida os produtos desejados com substância do projeto básico que permite o desenvolvimento dos estudos. Então essa parte é a parte que possibilita você, quando eu fazer lá o projeto no seu orçamento, porque na verdade o orçamento é nada mais que um projeto, entendeu? Na parte técnica mesmo é um projeto que tem que ser feito de cada obra. Também tem a parte de viabilização técnica, econômica do empreendimento. Então essa parte você tem que estar ciente disso na parte de fazer, como eu vou fazer um orçamento. Bem como o início do projeto exigido para aprovação das organizações de fiscalização. Então essa outra a parte também que eu falei, da fiscalização de prefeitura, que é a varal e tudo mais. Então isso vocês têm que estar ciente disso e fazer um desenvolvimento junto aos órgãos competentes de cada localidade. Fase do desenvolvimento do projeto oficial. Após a definição do projeto básico, é possível desenvolver os demais projetos, especificamente que permita instruir o processo de construção, fornecimento de equipamento. Então essa é a parte que vocês falam. Então a parte que eu mais gosto aqui também é a parte de formatação, porque aí é onde você vai formatar o seu orçamento. A formação do preço e decorrência do lucro. Então que o preço que você vai fazer vai ser desse preço que você elabora, que você é cobrado pela obra, é que você vai tirar seu lucro. As suas funções regidas pela palavra indústria de empresa. Então você já tem que estar ciente. Quando eu falo lá que você tem que ir junto ao seu fornecedor, procurar, fazer, negociar e tudo mais, é justamente isso, para você ter uma margem de lucro maior. Nesses casos da construção, especialmente quando as empresas que trabalham sob regime empreitada no modo geral, pode-se afirmar que o preço dos bens e serviços praticamente se foram os seis de seus mercados, isto é, em regime livre concorrência. Então assim, ó, para vocês que trabalham aí na área de empreitada, que tem a concorrência do mercado aí da construção, então é bastante importante
saber cobrar, porque assim, não é cobrar um preço exagerado, porque aí você não consegue fechar com seus clientes. É cobrar um preço justo que dá para o seu cliente fazer e você lucrar. Então, essa é a percepção, porque assim, tem profissionais que cobram um preço exagerado e acaba não fechando e perdendo para a concorrência. Então, isso não é bom. Eu quero que vocês ganhem os orçamentos. Cada orçamento que você faz, por exemplo, se for de 10, você ganha 8 ali, porque aí tá na média. Entendeu? Porque quando se cobra preço abusivo, a não ser se o cara é muito requisitado. Quando a pessoa é muito requisitada na região, realmente aí o preço que você cobrar, os clientes não vai medir esforço e vai querer fazer com você. Mas nem todos os casos não tem não é essa situação que vejamos em toda a área. Não é essa situação que nós vemos. Tal a situação propicia da formação do preço através do, do embate das forças dos mercados, que leva a deixa eu só tirar isso aqui, imposição da prática de determinado do patamar de preço para fornecedores de bens e serviços. É quando fala da parte de fornecedor de bens e serviços, porque assim, você vai ser um fornecedor, você vai fornecer um serviço, um bem. Então, no caso aí, quem trabalha em outra área, que não só o serviço, só a prestação de serviço, quem trabalha com seu material também é importante. Então, pessoal, esse fato é agravado em setores econômicos cuja exigência do capital de giro para operação de pequenas ou nas quais não existe tecnologia exclusiva para difícil ou custo de domínio. Então, assim, ó, no caso, para as pessoas que trabalham oferecendo os bens, então é necessário que tenha um capital de giro, porque isso é muito importante. Quando se tem um capital de giro, você vai, como assim dizer, você vai começar a fornecer os materiais para os clientes. Então, já é outro patamar. Então, vamos começar aqui primeiro num patamar abaixo, porque assim, quando você já chega nesse nível de fornecer, então você já tem um capital de giro, sua empresa já está fluindo bem. E para quem é iniciante, não tem esse capital de giro. Então é bastante importante você saber e entender, porque assim, não adianta você tentar colocar a mão onde seu corpo não alcança, porque assim, você entrar numa empreitada e fornecer no meio da empreitada, você não ter o dinheiro para pagar seus funcionários, para comprar os materiais, então é melhor trabalhar com o material do cliente e você prestar o serviço. Então, além disso, quando se contratar pelo governo, então essa é uma parte também, quando você fazer um serviço, quando você estiver lá em cima, no outro patamar, e você começar a pegar obra pelo governo, pela prefeitura, tudo mais, seguindo as obras da construção, ela tende a definir preços praticamente reduzidos, margem de lucro dos contratados. Porque assim, nessa parte de governamental, tem bastante disso. Que assim, eles estipulam o preço. Então, assim, quando você faz uma licitação, tem uma margem de preço ali. Então é bastante diferente de fazer uma construção, um orçamento para um cliente de pessoa física para uma pessoa jurídica. Então é outra metodologia. Não é a mesma metodologia. Quando você faz um orçamento assim para a pessoa física e para a pessoa jurídica, então é totalmente diferente. Então, aqui nós temos a nossa equaçãozinha de preço. Então, quando você vai cobrar, você vai fazer sua função vai estar a somatória dos custos mais a margem de lucro.
Então você vai ter que fazer assim: somar todos os seus custos de serviços e materiais, mais a margem de lucro. E aí você vai chegar no seu preço. Vejamos a seguir. Então, essa expressão acima permite inferir o tipo de comportamento tradicionalmente aceito, normalmente praticado, em que o preço é a variável dependente a custo ou margem de lucro. Variável independente sendo que o custo sendo geralmente estabelecido pela fornecedores de insumos e margem de lucro definida pela empresa ou profissional interessado. Então, assim, esse custo, você vê aqui, ó, essa somatória aqui do custo, você vai somar todo o seu material e serviço, é o seu custo. Agora, a margem de lucro, você vai colocar em cima desse daqui. Quanto você vai fazer uma somatória do seu honorário, como um mestre de obra, o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, seja lá o que você for. Então, em cima desse aqui, você vai tirar seu lucro. Assim, uma dica. Quando você faz uma margem de custo aqui, nesse custo aqui, você pode colocar pelo mercado. Aí quando você vai buscar junto ao fornecedor, esse custo aqui já vai gerar uma receita para você. Então é bastante importante que você saiba disso também, porque aqui é o famoso pulo do gato. Lá do canal do Wesley aí, do pulo do gato. Tamo junto. Então, quando o lucro... aqui, desculpa. Quando o lucro... As despesas são englobadas num único fator. Ocorre o que denomina de markup, onde aqui é o seu Mi. Essa letrinha aqui parece que é o Mi. Esse fator aplicado sobre o custo direto dos produtos definido pelo preço desejado. Então esse custo, essa margem aqui, ó, o custo é representado por essa letrinha grega aqui, onde que é o preço, que é igual ao Mi vezes o CD. CD é o CD é o seu coisa de lucro. É bastante importante que saiba interpretar a equação, pois são elas que representam custos, serviços e lucros e preços de insumos. É bastante importante que você saiba interpretar essa equação, porque aí, se você não saber interpretar, você vai estar fazendo as coisas equivocadas. Para profissionais que tenham um bom desempenho como mestre de obra, é essencial ter capacidade de liderança. Só acho que meus slides aqui deu uma misturada aqui, mas vamos voltando aqui. Então, onde vocês têm aqui o preço, que eu já falei lá, que é o custo, a somatória de todos os custos de materiais, de serviços e outras coisas, mais a margem de lucro. O novo paradigma apresenta o seguinte modelo. Aí que você vai ter o lucro, que lucro é igual a F do preço menos o custo. Então você vai pegar todo o preço cobrado pelo serviço, você vai tirar o custo, o quanto você gastou para executar o serviço. Por exemplo, você tem você pega uma obra, você cobra aí 6 mil reais, uma suposição. Aí você gasta ali 4 mil reais entre materiais e pedreiros, entre materiais e mão de obra, serviços. Então você gasta 4 mil reais. Então seu lucro está sendo de 2 mil reais. Contudo, você, nesse preço aí você já tem que colocar tarifas,
bancárias, você deve colocar impostos. Então esse preço aí tem que estar englobado tudo essa função que demanda gastos na obra. Então, para você ter um lucro, você tem que jogar tudo isso aí em cima do seu custo e tirar do preço real. Então o custo é aqui, a outra equaçãozinha aqui. O custo, seu custo, vai ser nada mais, nada menos que o seu preço menos a margem de lucro. Então daqui você vai tirar o custo. Então, administração especialista, etc. Neste é a realização de dados, obras e serviços, sendo assim constrói-se o valor pago pelos insumos. De acordo com a produção do custo, pode ser classificado em aqui, um tópico A. Direito por definir são os custos diretamente apropriados, os produtos perfeitamente caracterizados quantificados de cada serviço. Exemplo, mão de obra direta, insumos e equipamentos. Então você já deve estar no seu custo, você tem que colocar também equipamentos. Vamos supor, você vai alugar equipamento. Você tem um desgaste dos seus equipamentos. Então tudo isso aí você tem que levar na parte do custo. Integra o custo diretamente da mão de obra, diretamente vinculadas às obras ou serviços, leis sociais, acidentes sobre a mão de obra, materiais ou insumos, equipamentos diretamente alocados ao serviço. Então aí você tem que fazer tudo em cima, como eu te disse aqui antes. Esses tópicos vai estar em cima do seu custo. Você vai botar lá no seu orçamento quando você fazer seu custo. Indireto custo. Quando você tem um custo indireto. Custos indiretos são aqueles onde se faz necessidade de estabelecer alguns fator roteiro para sua apropriação a algum serviço, assim sendo os custo indiretamente por ter duas origens. Os custos vinculados à administração, canteiro de obra e dispensa de acarretamento de administração das empresas. Então, isso aqui é os dois tópicos aqui. Pessoal, eu também colocaria esse aqui como esses custos indiretos que você não tem na sua obra. No caso de erro, quando o profissional erra alguma coisa que tem que refazer, então é um custo indireto. Você não está contando com esse custo. Então entra também aqui nessa parte aqui, porque tem alguns profissionais que ao executar algum trabalho acaba danificando a peça, acaba fazendo da forma errada. Então você tem, como mestre, você tem que estar de olho nessa parte. Então vejamos agora no outro quadro os custos e despesa. Então aqui na parte de orçamento aqui você tem os custos de obra. Os custos diretos você vai ter comumente, olhos arregalados, porque isso aqui é importante. Os custos diretos de obra. Direto. Mão de obra direta são pedreiro, carpinteiro, servente, mestre de obra, matéria-prima, projetos, aquisição de terreno, demolição, encargos sociais, equipamentos. Esses são os custos diretos. Indireto, taxa de documentação, engenheiro responsável, vale transporte, aluguel de equipamentos, impostos sobre faturamento, alimentação e canteiro, propaganda de vendas, contrato de tecnologia, vigilância, dispensa com almoxarifado, água e luz, assistência médica, combustível,
lubrificante, manutenção de equipamentos, manutenção de veículo, encargos sociais. Então, todo isso aqui entra como uma parte de custos indiretos. Porque aqui, ao fazer orçamento, você tem que levar em conta todos esses aqui. Todas essas taxas aqui que vai ter um acréscimo no seu custo de operação, mesmo que indireto. Por exemplo, assim, seus operários têm que pegar uma condução, então é um gasto, como vale transporte, combustível para você deslocar. Eu estou falando aqui os mais inerentes que você está aqui no dia a dia, no seu canteiro. Água, luz, equipamentos, são mais inerentes assim que você tem no dia a dia. Então você também tem a despesa de marketing. Então a marketing institucional, retirada dos direitos de salário, funcionamento da sede de aluguel, IPTU, livre de publicidade, conservação de limpeza, moradia, aluguel, juros de mora, assistência médica, conservação e limpeza livre, jornais e revistas, dispensa bancária, manutenção de veículo, encargos sociais, taxa de anuidade. Então tudo isso aqui você vai ter. Por exemplo, você é MEI, você vai ter aqui, ó, sua taxa de anuidade. No caso é mensal essa taxa de 51, dependendo do seu coisa. Varia entre 50 a 60, tem um valores estipulados lá. Então, isso você paga. Além disso, você vai ter o declaração de impostos. Você vai ter que fazer. Se você não saber fazer, você vai ter que pagar o contador. Então, tudo isso está englobado nisso aqui. Então, pessoal, chegamos aqui A maioria dos orçamentos apresenta parâmetro, orçamento e serviço. Assim, o custo de cada serviço em que se for submetido um projeto é composto segundo as quantificações e os custos das mão de obra, dos insumos e equipamentos, dos encargos sociais necessários à sua concessão. Sendo MO a expressão valor representativamente da mão de obra, o MT representado em insumo, o EQ, equipamentos e ES, os encargos sociais. Assim sabemos que a mão de obra, o custo de cada serviço é composto segundo os seguintes modelos. CD é igual a somatória de MO mais MT mais EQ mais SQ. Então, você tem que ter esses dados aqui, por exemplo, mão de obra, é o representante de insumo, que é o MT, você vai ter o EQ, que é os equipamentos, ES, encargos sociais. Então, é toda essa equação aqui, você destrinchando ela aqui, que você vai botar os seus dados aqui. Por exemplo, você tem 10 pedreiros na sua obra. Então, você vai entrar aqui, tudo aqui na parte de mão de obra. 5 ajudantes, bota aqui, 5 ajudantes aqui. Então, vezes o que você vai gastar, por exemplo. O seu pedreiro é 100 a 120 reais, vamos supor. Vou dar um valor, 100 reais. Seu ajudante, vamos por 50. Então, só aí está dando 150. 150. Mas você tem 10 pedreiros. 10 vezes 100, 1000. 1000 mais 500. Mais 500?
mais 250. Então aí só você, não, mais 500. Então você ia estar gastando aí em torno de 1.000 e pouco por dia. Então deve se pensar em justamente isso aí. Porque assim, porque aí você não, nessa continha aqui que eu fiz, eu não coloquei almoço, eu não coloquei transporte, eu não coloquei, entre outras coisas que eu não coloquei. Só coloquei a mão de obra. Mas a mão de obra é o conjunto de todas as somatórias, como nós vimos lá atrás. Estas quantitativas são multiplicadas por compósito unitário de insumos para execução deste serviço. A soma dos produtos dos quantitativos de suas composição unitária resume-se no custo total do projeto. Portanto, para realizar o orçamento, atua três variáveis: quantitativa do serviço, composição unitária e o preço do insumo. É uma variável física e encargos sociais. Então, você tem todas essas variáveis aí que você vai ter no seu orçamento. Para definir o custo unitário da produção é necessário conhecer produtividade de mão de obra e dos equipamentos, bem como a composição dos insumos que compõem o serviço a ser realizado. Então, pessoal, é bastante importante aqui que você esteja mesmo querendo fazer orçamento, porque assim, não é só uma variável que vai ter como base o seu orçamento. O custo unitário são determinados com relação na unidade de serviço, tais como metros quadrados ou metros cúbicos, ou hectare, ponto de eletricidade, hora de mão de obra, equipamento, entre outros. Então aqui, para você fazer o orçamento, você vai ter que saber o custo por metro quadrado, por exemplo, de piso, alvenaria, telhado, o custo de metro quadrado da construção, que tem um valor de metro quadrado. Algumas regiões é em torno de 1.800 a 1.200, não, a 1.800 a 2.200 a 2.500 o valor do metro quadrado. Isso é para mestre de obra, para engenheiro é outro valor. Para engenheiro chega a custar até 6.000 reais, dependendo da região, ou mais. Então, a composição do custo unitário geralmente tem os seguintes componentes: índice de coeficiente de aplicação de materiais, índice de coeficiente de produção de aplicação de mão de obra, índice de aplicação de equipamento com seu custo horário, preço unitário dos materiais, preço unitário de mão de obra, taxa de encargos sociais, benefício de despesa indiretas. Então são esses fatores aí que vai ter como composição do custo. Então, pessoal, eu deixei aqui um exemplo. Chegamos a esse exemplo. Já estamos aqui com 13 minutos de aula. Espero que vocês tenham aproveitado. E se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Então, vamos aos exemplos. Determine o custo unitário do produto metros cúbicos de concreto estrutural de 15 MPa, produzido em canteiro. Então, você vai produzir seu concreto, mas aí você não sabe qual o custo. Geralmente as pessoas fazem esse trabalho, mas não tem essa noção. Então, você tem como seu discriminação a sua areia, brita 1 ou brita 2, cimento, betoneira, servente, leis sociais, leis essenciais e custo de serviço. Então você tem como seu coeficiente aqui: areia 0.6, a brita 0.26, a brita 2 0.62, o cimento 6.80, a betoneira 0.71,
O servente 6 e as leis sociais 146,5. A unidade dos materiais: areia metros cúbicos, brita metro cúbico, brita 2 metros cúbicos, cimento saco, betoneira hora, serviço, servente, hora, homem. E leis sociais a porcentagem. Os custos unitários, que varia aqui dos materiais, você tem a areia vai ser de 8,05 reais. A brita vai variar entre 20 e 55 reais. A brita 2, 20 e 55 reais. O cimento é de R$ 6,10. A betoneira é de 40 centavos. E os serviços sociais e servente que não tem os dados aqui. Aliás, o servente tem. É de 0,72. Agora, homem. Então, isso aí é os custos. Custo dos materiais. Então, areia 4,99, cimento 5,34, a brita 5,34, cimento 12,74, cimento 41,50, a betoneira 0,03, ou seja, 30 centavos. Então esses são os custos dos materiais que você vai estar consumindo. E os encargos aqui você pode ver aqui, já está dando 60 centavos o custo. Então você aqui tem o custo total do serviço, que é de 10 reais. Não, serviço aqui, não, material, mão de obra. Então você tem um custo do material aqui, que é de, esse aqui ele não deu os dados aqui, mas você deslocando aqui o custo aqui, ó, isso aqui vem para cá. Então, pessoal, fazendo todos esses cálculos aí, o custo total aqui está dando de... Não, o custo do serviço está dando R$ 75. O custo dos serviços é de R$ 10. O custo total do serviço é de 75. O PDI é de 111,37 e o preço de adotação, o preço adotado é de R$ 111,50. Então, espero que vocês tenham entendido aí como formatar o seu orçamento nessa parte, você ter uma noção. E eu trouxe mais esse exemplo, não para querer ensinar vocês, mas para você ter uma noção, quando você for pegar um próximo trabalho, vocês levar em conta que vocês vão ter esses custos. Porque assim, não, muitos pensam que o custo é só os materiais, não, mas tem hora homem trabalhando, você vai ter material, você vai ter equipamentos, você vai ter os encargos aqui, você vai ter conta de... Vai ter um acréscimo de conta de água, conta de energia. Então é tudo isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu joinha e se inscreva aqui no canal aqui, ó. O link tá bem aqui embaixo aqui. Valeu!